Desenvolvendo uma consciência de santidade. Se você está interessado em conhecer sobre esse tema, você chegou no lugar certo, onde, através desta lição de número 10 da revista da CPAD, no segundo trimestre, as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, na classe dos adultos, nós estamos estudando. Esta lição de hoje, presencialmente, será ministrada também dia 9 de junho de 2024, ao qual já faço esse convite para que você esteja ali presente. Ele faz parte de um tema geral do trimestre. Estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta. Essa é a 10ª lição, de 9, que está disponibilizada através da playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões no canal Cláudio Gomes Oficial. Você pode aí agora curtir, comentar e também estar compartilhando a outros que possam estar aí também se preparando como você para esta aula presencial. O textuário desta lição, baseado no texto de Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 14, qual eu coloco para você aqui na tela, para que você possa também estar lendo comigo. Ele vai trazer-nos aí o entendimento desta santidade que, de forma consciente, devemos ter em todo o tempo dentro desta jornada. Seguir a paz para com todos, ou seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Chama atenção desde já para esse texto e nos traz aí esta responsabilidade de, nesta caminhada, nós estarmos aí correndo atrás, né? Ou seja, seguindo, buscando, e não há como buscar de forma inconsciente. É por isso que aqueles que possam ter, alguns mais e outros menos, a sua consciência dentro deste processo de santidade que nós temos que ter, eu convido a você que possa aqui estar trazendo aí reforço para a sala de aula, você como professor, como aluno também, estar aqui reforçando esse entendimento. Essa verdade prática, eu já disponibilizo para você na tela, ela vai nos mostrar, na jornada para o céu, nós devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nós encontrarmos com o Senhor. Outros textos, antes de iniciarmos os comentários e apresentarmos aí tópicos e subtópicos que ajudará-nos nesse desenvolvimento dessa consciência, alguns textos bíblicos sugeridos pela revista da CPAD, na leitura semanal, você poderá aprender sobre a palavra de Deus, e ela é aquela que gera essa verdadeira santidade na vida de todos nós. Foi por isso que Jesus, no texto do Evangelho de São João, capítulo 17, e versículo 17, ele nos diz que santifica-os, na verdade, ele nos diz que ele orou ao Pai pedindo que ele santificasse-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim temos também a contribuição da leitura de terça-feira, um chamado para a santificação na jornada. Temos aí um exemplo no Novo Testamento, Paulo em Romanos, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 19, dizendo: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ele ainda diz: porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais quando das coisas que agora vos envergonhais? Que o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa expressão, ela ajuda-nos aí a entender aí esse chamado à santificação na jornada. Temos ainda, na quarta-feira, a expressão do que a Bíblia nos traz, revelando aí o propósito de ser como o Senhor,
Jesus Cristo. Dois textos nós vamos encontrar trazendo essa expressão. Um deles já coloco para você aí na tela. Porque os que dantes conheceu, também ele predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Devemos então buscar essa santidade, porque temos da parte do Senhor, conforme esse versículo nos mostra, que o próprio Deus, aqueles que ele chamou para si, e aqueles que aceitarem o seu chamado, ele tem então aí essa função, essa predestinação de serem conforme a imagem do seu Filho. Então, a busca de ser santo, a busca de ter o propósito de parecer como o Senhor Jesus, a imagem do seu Filho. A nossa referência é Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Tendo esse entendimento, contribuição também do versículo 2 da primeira epístola de João, no seu capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Então vemos aí o desenvolvimento dessa consciência de santidade, nós temos que tê-la, porque o propósito nosso é de ser como o Senhor Jesus, e ele é santo, né? Vamos então agora para a leitura de quinta-feira, também aprendendo aí a ter esse entendimento da santificação inicial da jornada, né? Você que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já entendeu que a santificação ela ocorre desde o começo do seu processo, lá quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador. Texto de 1 Coríntios, capítulo 6, né? A lição traz o versículo 11, mas eu vou colocar para você desde o versículo 10, a expressão vai trazendo um entendimento completo do versículo 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. O apóstolo Paulo está afirmando aqui. Mas para esses que ele está escrevendo esta carta também neste momento, ele está dizendo, mas haveis sido lavados dessa sujeira, lavado do que? Essa sujeira. Mas haveis sido santificados, ou seja, separados. Mas haveis sido justificados, ou seja, declarados inocentes, em nome do Senhor Jesus. Porque depois de lavado, separado e declarado inocente, tudo isso no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Aprendemos nessa leitura semanal inicial aí, santificação inicial na jornada, né? Lembrando que ela ainda continuará dentro da nossa trajetória cristã. E é por isso que nós apresentamos aqui na leitura de sexta-feira, veja a importância desta reflexão dentro desses textos, e já nos mostra, dentro dessa consciência de santidade, já durante a semana, o quanto as leituras contribuem para esse entendimento do tema. Santificação progressiva também na jornada. Nessa santificação progressiva, nós temos aqui os textos da carta que Paulo escreve agora aos Efésios, no versículo 4, capítulo 4, melhor dizendo, temos dois trechos, o primeiro a partir do versículo 20 até o 24, depois leremos do 27 ao 30, e nos diz assim, mas vós não aprendestes assim de Cristo, mostrando que existe aí um aprendizado, uma trajetória, uma santificação progressiva que vai nos separando a cada dia do mundo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Quero fazer aqui um parênteses, né, para trazer aqui um texto bíblico que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e apresentar também o versículo de número 17 para você, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Antes nós seguimos com essa leitura em Efésios 4, que vai saltar agora para o versículo 27. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que nós sabemos, queridos amados irmãos, que este acontece através de um processo. É um processo, né, progressivo durante essa jornada cristã. Voltando em Efésios 4, agora a partir do versículo 27, nós vamos então entender que nós não devemos dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem bíblica à luz da carta de Paulo aos Efésios. Antes, vai trabalhar, vai fazer com suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover o quê? A edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então temos aí esta leitura, que, somada agora com esta leitura final, o texto da leitura semanal, sobre o tema glorificação final da jornada, após a jornada da vida cristã, mostrando que nós temos aí, então, nessa leitura semanal, uma contribuição muito maravilhosa nesse processo de desenvolver essa consciência de santidade, mostrando que é a palavra de Deus que é a verdadeira santidade, que nós fomos chamados a essa santificação durante a nossa caminhada, que o nosso propósito é parecer com Jesus, que a santificação inicial na jornada ela é real, mas que existe dentro da nossa caminhada essa progressão de cada dia mais se separando do mundo, uma certeza que nós vamos estar aí por completo, quando na glorificação final, após a nossa jornada da vida cristã, temos ali colocados num grau de santidade, uma posição de santidade, e não mais necessitaremos de uma progressão, e já chegaremos à estatura da pessoa a qual o Senhor Jesus Cristo também chegou. E é por isso que nós temos aí esse texto agora que eu vou colocar para vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, está falando daqueles que hoje estão, que já foram recolhidos pelo Senhor, em Deus, dormem, Deus os dormem, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, e nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, está falando do momento, do dia do arrebatamento da igreja, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Neste tópico, neste momento, nessa reflexão, nós então chegamos a entender que a glorificação final após a jornada cristã é uma promessa da parte do Senhor para as nossas vidas. Dentro desse tema, desenvolvendo uma consciência de santidade, eu quero crer que você que sinceramente chegou aqui e está aqui já
usufruindo desse preparo para a aula presencial dia 9 de junho. Você já pode aprender muita coisa com o Espírito Santo de Deus através da palavra. E ainda quero ler com vocês aqui a leitura que também será realizada em classe. Esse texto, localizado agora na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 ao 21, vai nos também reforçar todo esse entendimento e nesse preparo para já adentrarmos daqui a pouco aqui nos comentários, nas reflexões, nos tópicos, nos objetivos desta lição. O objetivo base é desenvolver uma consciência de santidade. Mas nós vamos ver quais são os degraus que nós vamos alcançar ou subir, para chegarmos a esse pleno desenvolvimento da consciência de santidade, que através dessa lição, preparada com carinho pela equipe de CPAD e comentada pelo pastor Osiel Gomes, nós vamos estar aqui aprendendo. Diz assim o texto da leitura bíblica em classe, 1 Pedro 1, versículo 13 em diante. Portanto, fingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais o Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, eu chamo a atenção aqui, todos nós, dentro desta leitura tão maravilhosa que nós acabamos de trazer aqui a vocês, completa. O versículo de número 14, dentro desse processo de consciência que nós estamos buscando de desenvolver aí, da santidade, nós temos que seguir aí a nossa trajetória como filhos obedientes. A expressão aí, não vos conformandos com os desejos carnais, que antes nós se conformava na nossa ignorância. Mas agora nós temos que ter consciência de que nós estamos agora numa nova vida. No versículo 15 diz aí, como é santo aquele que nos chamou, nós temos que também ser santo em toda a nossa maneira de viver. Ele fala em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, não é em algumas coisas, não é em algum momento, não é em algum ponto, né? Santidade, queridos, é um atributo no qual o Senhor ele se faz conhecido. O próprio Senhor nosso Deus, ele se faz conhecido por esse atributo de sua santidade. E nós temos que ter então essa consciência de que Deus é santo. Todo cristão precisa se tornar santo também, nesta comunhão com o Criador que ele tem durante essa trajetória, dessa jornada que nós temos para o céu. E é por isso que nós estamos aqui, nesta reflexão, nessa lição, e nós estamos aqui, temos aí como palavra-chave, qual que é a palavra-chave? Santidade. É por isso que nós vamos ver aí que a santidade, ela acompanha aí a justiça e os atributos divinos, e vamos ver que eles não se contradizem, tá? Assim, você pode estar, professor, ali junto com seus alunos, e aqui preparando-se nesta aula, apresentando aí os objetivos da lição, após essa leitura bíblica em classe, mostrando que nós, para desenvolvimento de uma consciência de santidade, nós vamos apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Vamos, no segundo tópico, buscar descrever aí quais são esses estágios da santificação.
e vamos, no final, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza, tá? E na introdução que você vai desenvolver, você pode estar apresentando ali os tópicos para toda a sala, mostrando aí subtópicos que existem para alcançarmos esse entendimento, ou esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento dessa consciência de santidade. Vamos ver que ela ocorreu no Antigo Testamento, que ela ocorreu também no Novo Testamento, mostrando que a santidade era exigida em todos os momentos, no Antigo e no Novo Testamento, pela própria palavra de Deus. Nós então estamos aqui estudando um tema aleatório, fruto da mente humana, mas é algo baseado dentro da palavra de Deus. Então, mostrando aí essa perspectiva bíblica da salvação. Apresente também já, antes de desenvolver, que no segundo tópico nós vamos mostrar a santificação, quais os seus estágios, né? Quais são os momentos em que ela ocorre. Ainda que na leitura semanal a gente já pode aprender muita coisa, né? É importante nesse tópico, nós vamos estar mostrando que a santificação era uma realidade, a realidade da santificação, esses 3 estágios propriamente ditos que nós estamos comentando aqui, e o que essa santificação ela tem como alvo para a nossa vida. Qual é o alvo para a nossa vida? Ainda que já no texto áureo nós já aprendemos que sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, ela é algo que tem que ser buscado porque ela tem as suas razões que impactam nós chegarmos no céu. O julgamento do Deus Santo, né, vai estar nos ajudando a distinguir aí a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. O primeiro item vai falar que Deus é o Deus Santo. Vai mostrar no segundo item a santidade exigida a todos os crentes. Por quê? Porque somos corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça. E vamos também no terceiro e último item abordar aí do último tópico a santidade e a justiça de Deus. Quero convidar você a estar aí já se posicionando para com a Bíblia aberta. Vou colocar para vocês aqui agora no quadro o conteúdo da nossa revista. Ela apresenta assim na parte introdutória uma palavra-chave santidade, onde eu quero destacar aqui alguns pontos com vocês. Juntos nós vamos estar aqui buscando entender aí algumas expressões, e eu vou trazendo aqui o destaque de cada ponto que estarei comentando, e aqui nós já grifamos aqui a palavra consciência, né? Sugiro que você grife essa palavra aí, a palavra consciência, pois o tema fala sobre desenvolvimento ou desenvolvendo uma consciência de santidade, né? Então eu preciso, junto com vocês, entender, e a sala de aula também, o que é essa consciência. É uma questão de lucidez no tempo presente. Pessoas que, para participar da sala de aula e ter entendimento, ela tem que ter consciência, ou seja, ela tem que estar acordada, ela tem que estar ali, ela tem que viver aquela situação. Não basta estar ali de corpo presente naquele momento, não basta ele estar ali fisicamente, mas o seu corpo, a sua alma, o seu entendimento precisa estar ali, ou seja, ter consciência, né? Então é esse ponto importante que eu destaco, e porque nesse ponto aqui, crente em Jesus, iniciou a sua jornada em Cristo, não é uma escolha, ele deve, é algo que ele deve, ele deve, tá vendo? Ele deve estar aqui consciente a respeito de viver esta vida santa. Não há como nós estudarmos essa lição, desenvolver uma consciência de santidade se você não estiver consciente. Você está acordado aí, você tem que estar ligado naquilo que nós estamos falando, estar com a sua atenção 100% aqui. Do contrário, qualquer distração que você tenha, você pode perder a sua consciência com relação à percepção daquilo que nós estamos falando. E assim também, esta ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta, né? Trata de consciência. É o que nós precisamos nessa lição ter aí, para nós estudarmos a importância da santidade
na jornada para o céu, você precisa estar consciente. E o objetivo da lição de hoje é buscar desenvolver uma consciência de santidade. Por isso que nós temos aqui essa palavra-chave. No primeiro tópico da lição, nós temos os 3 itens que nós já abordamos a vocês aí, né? Posso voltar para você na tela aí, ó. Santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? E a santidade exigida pela palavra. Então, nós temos aqui a santificação no Antigo Testamento, temos no Novo Testamento, temos aqui a santidade exigida pela palavra, daqui que nós extraímos aqueles temas. O que nós temos de importante nesse tópico aqui, que eu para destacar juntamente com vocês, de forma que venhamos aí realçar e que seja importante. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, tá? No Novo Testamento nós temos aqui que ele foi escrito em grego. Nesses 2 tópicos, 1 e 2, nós temos aí alguns significados, que tanto como verbo, tanto quanto substantivo e tanto quanto aqui adjetivo, aqui ó, ele aparece, né, e nesse contexto do Antigo Testamento. Lembrando que é uma perspectiva bíblica da santificação, nós vamos ver então que ela aparece com essas conotações como substantivo, verbo e adjetivo, né, com essas expressões, cada qual apresentando aqui o seu significado, né, onde nós temos aqui, ó, deixa eu identificar aqui, em forma de retângulo aqui, ó, os seus significados como substantivo. Tá vendo aqui, ó? Sagralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus ou até a lugares, né, como por exemplo aqui, como verbo, né, ele apresenta-se aqui como aqui, ó, consagrar, santificar, preparar, tá? Você tem todas essas expressões que aparecem no Antigo Testamento. Temos aqui o destaque aqui para esta palavra, aqui ó, Kodesh, tá bom? Você pode identificar aqui, o comentarista traz aqui essa expressão, ó, cerca de 469 vezes ela aparece no Antigo Testamento, mostrando aí como santidade, essa perspectiva bíblica, tá? Como coisa santa, como santuário, né? E como adjetivo muito destacado aqui, ó, essa palavra Kadosh, a identificação de presença aí no Pentateuco, tá bom? Todas essas aqui, né, trazendo dentro desse tópico aqui do sentido de adjetivo, a ideia, né, de seja um dia ou uma pessoa ou até mesmo uma nação inteiramente consagrada, ou seja, separada, santificada a Deus. Você tem aí as várias referências que você pode estar lendo. Como a ideia desse tópico é mostrar vamos ter aqui a perspectiva bíblica da santificação, o segundo tópico vai falar agora sobre como ela aparece no Novo Testamento. Assim como nós vimos que no Antigo Testamento ela aparece, né, ali de forma, no seu substantivo, nos seus verbos e seus adjetivos. No Novo Testamento, que for escrito em grego, ela vem aqui agora aparecer aqui como que essa expressão aqui, ó, santidade, ideia de tornar santo. Santificar traz a ideia de tornar santo, purificar, consagrar, venerar, ser santo, tá? Nós temos aqui então uma abrangência onde o cristão ele tem a necessidade de tornar-se puro, de modo que ele tendo puro, ele vai estar purificado, ele vai estar santificado para que, por obra graciosa do Espírito Santo. Entendemos então que a perspectiva bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostra que é uma obra operada por Deus, pelo Espírito Santo na vida de todo ser humano, na história, né? E que na vida do crente, né, temos aqui a certeza que sem Deus nós não podemos fazer nada. Foi por isso que Jesus Cristo orou na sua oração sacerdotal ali, no texto que nós colocamos para vocês. Eu posso voltar para ele aqui na tela sem nenhum problema. Rapidamente eu coloco aqui para você, lá em São João 17:17. Por isso que o próprio Jesus Cristo orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que ele diz isso?
Ele diz isso porque ele entende que é a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é aquela que nos santifica, é aquela que nos separa do mundo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto nós vivenciamos a palavra de Deus, cumprimos a palavra do Senhor, mais distante do mundo e mais próximos de Deus, mais santo, mais distantes do pecado, né? Então, esta conotação dentro desse tópico, ela é muito importante que você tenha essa consciência nesse processo de desenvolvimento de uma consciência de santidade, em que ela é exigida pela palavra de Deus a todos nós. Já citamos aqui São João 17:17, mas eu reforço o nosso textual que está em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, que está mais uma vez para você aí na tela. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim sendo, cristão não pode grifar isso aqui, ó. O crente em Jesus não pode ter compromisso com comportamento pecaminoso, né? Ele tem o quê? Porque ele tem um compromisso de buscar o estilo de vida santo, né? Pois sabe que sem ele, né, esse estilo de vida santo, nós não podemos ver o Senhor. Essa é a razão pela qual nós temos aqui essa grande preocupação de estar aqui nessa lição, trazendo essa mensagem para todos os que estão aí ouvindo, se preparando para a aula presencial. Tendo a certeza que ali na aula presencial, muita coisa ainda você poderá estar aprendendo. Aqui somente um preparo. Concluímos então nesse primeiro tópico, que a palavra de Deus ela aponta para o estilo de vida santo, sem a qual não podemos agradar ao Senhor. Eu vou repetir e até grifar aqui, colocar um retângulo aqui. A palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem a qual não podemos agradar o Senhor. No tópico de número 2, né, a qual nós temos aqui, posso destacar para você aqui, esse que nós vamos abordar, traz esses 3 itens: a realidade da santificação, os 3 estágios e o alvo da santificação. Nós vamos observar, dentro desse primeiro item, a realidade da santificação, né, alguns pontos importantes que nós queremos aqui destacar também para vocês, e vocês podem chamar a atenção ali na sala de aula, né, quando falamos da realidade da santificação. Quando nós, então, a partir de termos feito aí nesse primeiro tópico, o estudo dos termos bíblicos a respeito da santificação, tá? Mostrando aí a forma que no Antigo e no Novo Testamento ele apresenta. Todos nós já chegamos a entender, né, que se trata de um ato, né? A santificação se trata de um ato. Também nós chegamos a entender que ela também se trata também de um estado, mas também mostra aí que ele é um processo. Inclusive, na leitura semanal nós já vimos isso, né? E esse ato nós vamos ver com mais detalhes nessa leitura que nós já fizemos aqui durante a semana, que no momento que nós aceitamos o Senhor como Salvador, nós somos separados. Então mostra ali essa santificação, né, como um ato. E essa é uma realidade. Você é cristão, você passou por isso. Ela mostra também que ela é um estado que nós devemos se manter, né, uma posição. Nós devemos se manter, né, e ela é um processo na qual aí todos nós que somos pecadores se tornamos santos, né? E nós haveremos de ser um dia termos nosso corpo glorificado diante da presença do Senhor. Nesse momento também você pode, como vou fazer aqui agora, né, trazer ali esse renovo desta leitura na mente daqueles que ali estarão participando. Você pode pedir para que um dos irmãos alunos possa ler, que é Romanos capítulo 6, versículo 19 e em diante, mostrando aí dentro desse texto, o objetivo de você trazer essa leitura é justamente mostrar que a santificação se trata de um ato, de um estado, de um processo pelo qual o pecador se torna santo, mostrando aqui que Paulo está dizendo que no passado nós servimos a imundícia, agora nós temos que apresentar o nosso corpo para a justiça e para a santificação. Nós éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça.
né? Nós agora, eu falo assim, que fruto tinha isso, dessas coisas que vocês agora têm até vergonha de falar que vocês faziam, porque o fim delas é a morte. Mas Paulo vai dizer aí que agora eles libertados do pecado, feito servo de Deus, o resultado agora, o fruto agora tem que ser para a santificação, né? E por fim, nós já falamos aí, a vida eterna. E por fim, a vida eterna. Texto também destacado aí nesta passagem, nós temos aí o 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 1, vai ter de 1 a 7, você pode aí fazer a leitura completa. Quero destacar alguns pontos importantes aqui, quando Paulo roga aos irmãos, né, e exortamos-vos no Senhor Jesus, e assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar, de que maneira convém aí andar e agradar a Deus, assim andai. E para que continueis a progredir cada vez mais. Então veja aí que a realidade da santificação na vida do cristão, ela também é um estado de processo, qual a gente vai passando, acessando a cada dia. Porque vos bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É da vontade de Deus a nossa santificação. E aí ele vai dizer que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso de santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus, e que ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vou-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, eu vou até grifar aqui, se quiser fazer aí, destaca aí essa leitura, principalmente essa aqui, ó. Ela é muito importante que você faça ali, tá? Entendendo que este primeiro lugar aqui, você pode destacar aqui de um ato de separação do mundo é quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador, tá? Então, o primeiro aqui, um ato de separação do mundo. Essa aqui é a construção do momento que nós separamos do mundo. O segundo aqui, é levar aqui, levar o cristão a se tornar semelhante à pessoa do Senhor Jesus, tá? Então, a santificação, o que ela visa? Aqui, a santificação busca aperfeiçoar o crente, de modo que a imagem de Cristo, reflita plenamente em sua vida. Nós vamos até o momento de nós sermos a imagem do Senhor Jesus. Essa é a nossa meta. Efésios 4, 12 a 13. Esse aqui não pode ficar de fora. Efésios capítulo 4, versículo 12 a 13. Olha só. O Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos o quê? Ao conhecimento de Cristo, a varão perfeito, à medida da estatura, olha aí, completa de Cristo. Tá vendo? A medida completa da estatura de Cristo. Veja aí o quão importante é, dentro desse tópico que nós estamos aqui tratando, certo? Dentro desse tópico que nós estamos aqui tratando, o quão importante é que nós estejamos aqui a realidade da santificação. Veja aí, analise, reflita, leia essas referências, mostrando que o Senhor, até vou destacar aqui para você, esse destaque aqui, essa leitura aqui, ela é muito importante, eu recomendo, tá? Todas as outras, todas são importantes. Não vou ler todos aqui, que fica muito longo, mas você pode aí, todas essas dão respaldo para esse entendimento que nós estamos aqui recebendo da parte do Senhor dentro desta reflexão, tá? Nesta lição. Nós
falamos aqui, nesse tópico aqui, ó, um ato de separação do mundo, leva o cristão a tornar-se semelhante ao nosso Senhor Jesus. Então ela busca aperfeiçoar essa realidade, nós estamos falando aqui da realidade, né? Essa realidade da santificação, ela busca aperfeiçoar o cristão, até que chega à imagem da pessoa de Cristo. E isso acontece em 3 formas, né? 3 estágios. Nós vamos falar sobre ele aqui, ó, já no próximo tópico, mas eu vou destacar aqui, ó. Santificação é um processo que abrange 3 estágios. Inicial, que é a condição ali posicional, um ato, né? Aquele momento que nos coloca na condição de separado. Tem o sentido da progressividade desse processo, dessa santificação, fala sobre santificação progressiva e essa glorificação. É isso que nós temos aí nesse segundo tópico, falando da santificação e seus estágios, depois os seus estágios, né, mostrando a realidade dela, falando agora de forma em que ela aparece em primeiro lugar, né, mostrando que ela acontece ali com um novo nascimento, é onde o Espírito Santo, ele declara o homem justo diante de Deus, porque ele confessou os seus pecados, se arrependeu, né? E porque a salvação ela surge através de, primeiro, reconhecer que é pecador, se arrepender deste pecado e crer que Jesus é aquele que pagou a conta de todos nós na cruz do Calvário. E pela fé assim assumimos, nós somos completamente regenerados, declarado sem pecado. Por quê? Por que declarado sem pecado? Toma atenção para esse ponto aqui, ó. Por que declarado sem pecado aqui, ó? Porque nós estamos falando dessa santificação inicial, ou seja, posicional. Por isso que é declarado, tá? Por isso que fala declarado aqui, ó. Por isso que é essa expressão declarado, sem pecado. O segundo estágio dentro dessa questão da santificação, né, é o estágio conhecido como progressivo, certo? Onde a cada dia o que vai acontecendo? O crente ele vai despojando o velho homem. Ele vai se revestindo do novo homem. Ou seja, são práticas de um salvo que ele vai absorvendo a cada dia. Quando que ele vai terminar isso aí? Até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Até chegar à perfeita imagem de Cristo. Eu vou ler com você aqui esse texto de Gálatas, capítulo de número 5, e você vai entender, a partir do versículo 16 até o 18. Olha o que o texto bíblico nos fala. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja a expressão que aparece aqui, guiados. Você vai ver aqui, andai, né? Você vai ver aqui esses pontos importantes desses verbos, andai, que mais aqui? Isso, e ser guiados. Essas expressões aqui, tá? Dentro desses textos que nós trouxemos aqui para os alunos e professores dentro desse preparo, também estou aqui me preparando, estou estudando juntamente com você, reforçando esse entendimento desse tópico, os 3 estágios. Quando fala aqui do estágio e do estado progressivo da santificação, onde o crente vai cada dia, né, despojando-se do velho homem, se revestindo do novo homem, essa expressão aqui, nesse texto de Gálatas 5, do 16 ao 18, fala sobre andai. Né? Andai fala de uma caminhada, de ser guiado, onde nessa caminhada nós temos uma referência, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que vai promovendo isso gradativamente na nossa vida. Tá? E esses 2 estágios, tanto na condição do estado inicial, né, do posicional, melhor dizendo, né, eu vou grifar aqui, vou colocar aqui
aqui, ó, posicional, né? E aqui, no segundo ponto aqui, vou destacar aqui, progressivo. É isso que eu queria destacar para vocês aqui. E o estágio, esses dois pontos aqui, ó, vai levar ao último estágio, que é o da glorificação, que é o momento onde o cristão será como Jesus é. Aqui nós vamos chegar na perfeição, onde no corpo glorioso, onde ele não se corrompe mais, onde nós vamos receber aqui um corpo ressurreto, tal qual o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu ressuscitado ali. É assim o que a Bíblia nos ensina, que você tem essas referências trazendo sustentação a este comentário. E o terceiro item, né, o terceiro ponto dessa reflexão, o alvo da santificação, né, dentro desse tópico 2, nós vamos ainda colocar aqui para vocês, que a lição coloca para a gente aqui, segundo os estudos então, que nós já fizemos agora nesses 3 estágios. Qual é a conclusão que nós chegamos aí? Qual que é o alvo da santificação? Né? Sem visualizarmos aqui, você pode colocar aí nos seus comentários aí. Qual é o alvo dessa santificação? Né? Nós percebemos aí que é fazer o quê? Tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude. Que plenitude? Plenitude do quê? Né? Plenitude do quê? E você vai ver que é a plenitude, tá? Plenitude do caráter divino. Vamos ver essa referência, Mateus 5:8, coração puro. Porque vai ser bem-aventurados os limpos de coração puro, porque eles verão a Deus. No contrário, né, que o nosso textuário já ensinou para nós aqui, mostrando que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas aqueles que tiver santificado com o coração puro, esses vão ver o Senhor. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. E esse é o ponto importante dentro desse processo que nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E nesse aspecto, então, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos. Não basta, querido irmão, somente ouvir. Nós precisamos também o quê? Guardar. Nós precisamos também praticar. Então, esses 3 pontos aqui, ó, nós precisamos atentar. Ouvir, mas preciso guardar. Mas eu preciso praticar. O que, pastor? Os mandamentos. Aqui, ó, os seus mandamentos. Os seus mandamentos. Para quê? De modo que seja a sua habitação santa de Deus. De modo que seja a sua santa habitação de Deus. Então, qual é, pastor, então, o propósito, professor, o propósito da santificação? Eu preciso ser santo porque eu sou morada, eu sou habitação de Deus. Então, a santificação trata de um ato, de um estado e de um processo no qual o pecador se torna santo. Partimos agora para o terceiro. Nós vamos, então, alcançar aquele objetivo que nós passamos para vocês no início, que é o quê? Vamos mostrar aqui qual que é o objetivo que nós mostramos para vocês no início. Distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. E para isso, nós vamos usar esse terceiro tópico, esse entendimento, e vamos desenvolver, ver aí o que a lição ela vai nos trazer agora para esse desenvolvimento. O julgamento do Deus Santo. O primeiro item vai abordar aí o Deus Santo. E ele nos chama, e é a razão pela qual ele até levantou os pastores, os professores, evangelistas, buscando o nosso aperfeiçoamento até que cheguemos à posição, né, do varão perfeito, como Cristo, porque ele é o Filho de Deus, ele é santo. E Deus, na Escritura, nós já vimos que desde o Antigo como no Novo Testamento, ele se revela como Deus santo, e ele exige essa santidade em coisas, lugares, pessoas. E nós devemos buscar ter este parâmetro, né? Como está dizendo aqui, ó, ele é o nosso parâmetro. Ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade.
Nós podemos ter referência a algumas pessoas que caminham de forma ordeira, santa, prudente. Mas se nós olharmos só para essas pessoas, em algum momento nós vamos verificar que essas pessoas poderão estar aí, em algum momento falhando, em algum momento fracassando, em algum momento nos dando mau exemplo. Então, o que nós temos que ter como padrão? O nosso Jesus. Ele é o nosso padrão de vida e de santidade. Muitas pessoas têm desanimado na caminhada, sua jornada cristã, por olhar para o homem. O homem ele falha, mas Jesus ele não falha. Por isso, o ponto forte desse tópico aqui é esse aqui, ó. Porque eu sou santo. Tá? Isso está em Levítico 19:1 e também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E à luz da santidade de Deus, nós somos chamados para ser santo na nossa jornada. Por isso que ela diz, ser santo como eu sou santo. A santidade é exigida, irmãos, a todos os crentes. Não é ao pastor, não é somente às lideranças, não é somente aqueles que trabalham na regência dos grupos, não. O Senhor, ele exige a todos os membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, que está neste mundo, ser aí um santuário dedicado ao Senhor. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a santa, gloriosa, sem defeito, é a que vai ser apresentada diante de Deus naquele grande dia. Por isso, irmão, como membros do corpo de Cristo que estamos neste mundo, comprado com o seu sangue, nós somos exortados aqui, ó, exortados, somos convocados a andar em santidade. Esse aqui é o nosso textual. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós, irmãos, temos que ocupar uma responsabilidade, uma posição de responsável, primeiro por si e como membro do corpo de Cristo, uns pelos outros. Devemos nos empenhar a consagrar a Deus uma verdadeira santidade, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Está dizendo lá em Romanos 12:1. Deus é santo e Deus é justo. Biblicamente, santidade e justiça são atributos divinos. Aqui, ó. Vou grifar aqui, ó. Santidade e justiça são atributos divinos. Só que aqui fala assim, ó, virtude aponta para a essência de Deus. Tá? Virtude aqui, ó, aponta para a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Ele é puro totalmente. Nele não tem sombra de variação, né? Neles não, é só luz, ele é luz, não há treva alguma nele aqui, ó. São João, capítulo 1, versículo 5. Ou seja, tudo Deus é santo. Então, a virtude, né, esses atributos aí, a essência de Deus é santo. Agora, quando nós vamos falar de a justiça dele, vai apontar para a sua retidão, a harmonia da justiça com a lei. Retidão para a harmonia da justiça com a lei. Desse modo, querido, compreender santidade e a justiça de Deus como atributos, é importante reconhecer que ele é santo, que ele é reto, que ele é justo, que ele é verdadeiro, e ele não vai deixar aquele que caminha errado, caminha no pecado, sem arrependimento, impune. Jamais ele vai deixar. Por quê? Porque ele é santo, ele requer de nós santidade, ele dá todas as condições, né? Deus é santo, ele nos dá todas as condições para que, dentro da sua palavra, porque é um ato de Deus soberano sobre nós, mas age na vida daqueles que ele permite, e nós temos que compreender, então, que esta palavra aqui, ó, justiça de Deus, vai operar na nossa vida,
A vontade de Deus vai operar na nossa vida. Se Ele é santo, se Ele é reto, se Ele é justo, se Ele é verdadeiro, e Ele quer que nós sejamos tais como Ele, aquele que rejeita voluntariamente a luz dele brilhando na sua vida, e rejeita voluntariamente a pureza que Ele quer oferecer, essa referência que Ele quer que nós venhamos ser dedicados ao Senhor, parecermos como Jesus Cristo é, ser santo como Ele é santo, declarado aqui, 1 Pedro 1,16, Ele não deixará impune diante da rebelião contra a sua santidade e contra a sua justiça. Porque a justiça fala de vontade. Ele não vai deixar impune. E nenhum cristão aqui, é a sinopse do tópico, esse tópico final, bem destacado aqui, que você deve trazer em sala de aula. Vai ficar impune diante da santidade e da justiça de Deus. Porque a questão aqui desse objetivo, desse tópico, irmãos, lembrando aos irmãos, eu vou voltar lá, olha qual era. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, distinguir santidade e a justiça como atributos inerentes da sua natureza. A virtude aponta a que a essência de Deus, Ele é puro, Ele é santo, mas é um atributo dele também a sua justiça. Tá? E Ele requer, então, que todos nós sejamos santos. Então não é uma questão de opção, ser santo ou não ser santo, no sentido daquele que quer morar no céu. Se você quer morar no céu, você tem que ser santo. Aí é ponto passivo. Né? Você tem que ser santo. Se não for santo, você não vai morar no céu. E quem vai morar no céu? Quem não vai morar no céu? É aquele que rebela-se contra o Senhor, que se rebela contra a sua santidade, que se rebela contra a sua vontade. E é por isso que nenhum ser humano ficará impune, né, diante da santidade e da justiça de Deus. E aí nós partimos para a nossa conclusão da nossa lição. Nós temos aí um comentário da própria revista mostrando que na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. O que ele está dizendo aqui? Se nós não tivermos a consciência, né, de que Deus, Ele é santo, e que Ele requer santidade, e que esse é um padrão que eu e você devemos ter como vida, irmãos, nós não vamos chegar lá. A razão de termos esta consciência aqui, de santidade abordada nessa lição, é para que eu fique e você fique 100% alerta para buscar isso aqui, padrão perfeito de vida. Ah, pastor, eu não consigo. Mas que estágio que você está? Deus sabe que estágio que você está. O que é importante? O importante é isso aqui, sempre progredir. Devemos sempre progredir. Né? Talvez você esteja numa posição, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma. Vou riscar aqui, Talvez algum, vou usar aqui, deixa eu ver, aqui. Talvez um esteja aqui. Outros talvez estejam aqui. Outros já estejam aqui. Não importa. Mas o importa é que você tem que progredir de ponto a ponto. Tá? Progredir. É isso que fala aqui quando fala de progredir. Fala de nós estarmos sempre avançando. Nós não podemos ficar parado num estágio. Você já chegou nesse nível? Sobe para esse. Chegou para esse? Sobe para esse. Vai cada dia se afastando. Tá? Progredir em santidade desde o momento em que nós iniciamos com a nossa vida com Cristo. E isso nós vamos com ela aonde? Até chegar à nossa jornada final. É a leitura que nós lemos aí na leitura diária, semana 1 João, a Epístola de João, né? Capítulo 2, versículo 3, que nos diz: e nisso sabemos que conhecemos o Senhor, né? Se nós guardamos os seus mandamentos. Tá? 1 João 2, 3. É isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. E nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Perfeito, é isso mesmo. Com certeza que ficou claro para você dentro dessa reflexão que é tempo.
de nós sermos conscientes de que Deus ele ama todos e ele não deseja que ninguém se perca, né? Mas é importante que você saia dessa reflexão aqui também sobre isso aqui, ó. Os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão isso aqui, ó. Condenação eterna. Por quê? Santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem e Deus não abre mão dos seus atributos. Que nós possamos, irmãos, pela fé em Cristo Jesus, nessa esperança que o Senhor ele tem nos dado cada dia, cada instante, estarmos preparados e caminhando com alegria e segurança esta carreira que nos está proposta, o caminho de salvação, de santidade, de perseverança, para juntos chegarmos no céu. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe a cada um daqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco desde o início. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, a sua família, sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Forte abraço a todos, que a bênção do Senhor alcance a vida de cada um de nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até a próxima reflexão, assim Deus permitir.